Hoje eu vou revelar para vocês aqui um sistema que vai com certeza te ajudar a monetizar o seu primeiro canal Dark ou potencializar aí o seu canal já monetizado ainda mais. Eu vou comentar aqui os principais erros que as pessoas caem e como evitá-los, ok? Então vamos começar aqui, cara. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aqui alguns resultados que eu já tive no YouTube, certo? Então eu já tive até agora, cara, cerca aí de 55 milhões de horas de exibição em alguns dos meus canais aqui. Resultados de alunos, tá? Olha só, esse aqui é um aluno que simplesmente utilizou um formato aqui que eu passei no meu próprio conteúdo gratuito. Ele conseguiu 1.381 inscritos e monetizar em cerca de 3 semanas o canal dele. Essa outra aqui é minha aluna que eu já mostrei aqui também, que passou de 100 visualizações para 60 mil, 20 mil, 10 mil depois. Tem outros exemplos que eu não vou trazer aqui nesse vídeo, mas só para mostrar para vocês que eu realmente sei do que eu estou falando, eu não estou inventando nada aqui para vocês e vale a pena você prestar atenção naquilo que eu vou te passar, porque com certeza difere muito do que as outras pessoas falam aqui sobre o canal Dark, tá? Então vamos lá, cara. Primeira coisa, quando você cria um canal Dark, a primeira coisa que você tem que pensar ou entender é que você vai estar numa bifurcação de caminhos. Então você pode, de fato, ir por um caminho que eu não gosto ou ir por um caminho que eu acho que é verdadeiramente o caminho ideal, tá? O primeiro caminho que eu não gosto é justamente esse caminho do AI Slop, né? Que você vai construir um canal de qualquer jeito, você vai copiar alguma coisa sem saber o que você está fazendo. E aí, com certeza, você não vai ter sucesso. E se você tiver, você vai acertar algum vídeo e não vai saber o porquê que você acertou o vídeo, tá? Então, eu gosto de ir pelo caminho que é justamente construir um canal de verdade. É o caminho de construir alguma coisa que tenha valor real. É alguma coisa que o algoritmo queira recomendar e que as pessoas enxerguem valor naquele conteúdo, tá? E aí eu separei isso aqui em duas colunas. Eu chamei um tipo de conteúdo de Hero Content e o outro de Trash Content, tá? O Hero Content, que é esse caminho do herói, esse caminho daquela pessoa que faz um conteúdo de valor, é justamente aquilo que eu quero mostrar para vocês, para que vocês comecem a fazer, tá? Então, muda essa tua cabeça de para de achar que canal Dark ou qualquer tipo de canal no YouTube é simplesmente você ver o que outra pessoa fez que funcionou e aí ir lá e copiar tudo mais ou menos a mesma coisa e postar com muita frequência. Não é isso, tá? Eu quero que você passe a fazer hoje um Hero Content, tá? Que é o quê? Um conteúdo original. Você vai fazer o espelho das estruturas vencedoras. Você não vai copiar nada, tá? Você vai fazer um espelho das estruturas vencedoras, que eu já vou mostrar daqui a pouco como é que você faz isso na prática. A pessoa que faz Hero Content testa formatos novos, com criatividade, busca fazer coisas que os outros nunca fizeram, testa novas coisas. Ela se preocupa com fontes, citações, não inventa informação, né? Você agrega valor de verdade para as pessoas que estão assistindo no seu vídeo. E esse tipo de canal acaba sendo muito mais rentável ao longo prazo. Você consegue ter uma fidelidade maior das pessoas que te assistem e elas vão confiar mais em você para consumir o seu conteúdo, tá? E esse tipo de canal, ele também resolve o problema da desmonetização. Você tem praticamente 0% de chance de ser desmonetizado num canal verdadeiramente de herói aqui nesse Hero Content, tá? Mas, infelizmente, muitas pessoas olham para o canal Dark como um Trash Content, que é simplesmente copiar e colar vídeo que deu certo em outro canal, postar de maneira aleatória, sem saber o porquê que cada coisa deu certo ou não, não entende o que é a tese principal do vídeo, não liga para isso, copia e cola todas as miniaturas e o que vai acontecer? A pessoa vai ser desmonetizada mais cedo ou mais tarde, tá? E inventa informações pelas views e tal. Isso aqui é muito... Isso aqui eu vejo todo dia, cara. Isso aqui eu vejo todo dia e vejo gente ensinando a fazer isso, inclusive, aqui no YouTube, tá? Então, eu vou falar de uma coisa um pouco mais profunda agora. O que eu chamei de espelhar a estrutura? O que eu estou falando de você espelhar a estrutura? Tipo, peraí, como é que é? Espelhar a estrutura não é a mesma coisa que copiar alguém? Não. Preste atenção. O que eu chamo de espelhar a estrutura? Em primeiro lugar, entender padrões emocionais vencedores, tá? Entender estruturas de thumbs vencedoras e entender as estruturas de títulos vencedores. Percebe que eu falei entender? Olha o verbo que eu usei aqui, ó, entender. E percebe que eu usei a palavra emoção? Emoção é entender emoção. Essas duas coisas são fundamentais para você ter sucesso no YouTube. Porque muitas vezes, cara,
você tem que calcular, você tem que planejar o seu vídeo com base na emoção que aquele vídeo vai gerar na pessoa que está assistindo, certo? Então, se você tem que entender a emoção que vai gerar na pessoa que está assistindo, em primeiro lugar, você tem que entender quem é que vai estar assistindo o teu vídeo também, né? Não é só assim, vou postar um vídeo aqui, curiosidades sobre os ratos na Ásia do século XVII. Cara, mas peraí, quem é que vai assistir esse meu vídeo? Entendeu? E que tipo de emoção eu vou gerar na pessoa? Nenhuma. Eu vou gerar só uma curiosidade boba ali. Sei lá, não acho muito legal produzir esse tipo de conteúdo. Você não tem como. É muito mais difícil de você prever o resultado que esse tipo de coisa vai ter, tá? Então, erro comum para você evitar, tá? Mandar o Claude copiar um roteiro. Não faça isso. Você pega lá, transcreve um roteiro e manda pro Claude. Cara, o Claude ele é capaz de fazer muita coisa ruim também. Você tem que ser justamente esse juiz do Claude, do que ele está fazendo. Não é só mandar tudo para ele e pedir para ele fazer um negócio repaginado novo. Outra coisa, faça os roteiros e tudo mais com calma, bloco por bloco, tá? E não subestime a sua própria capacidade de estudar e entender o que compõe uma boa história. Então, se você mesmo começar a estudar, então pega aí, cara, lê alguns livros sobre storytelling, entendeu? Por exemplo, a Anatomia da História, entendeu? A Jornada do Herói. Esse tipo de livro, cara, vai fazer com que você cresça no seu próprio imaginário, o que torna uma boa história, ou realmente uma boa história, uma história interessante para as pessoas assistirem. Então, esse tipo de coisa faz diferença. Não é só porque existe a inteligência artificial que você vai deixar tudo para ela fazer 100%, entendeu? Vamos ver um pouco aqui na prática. O que você vai fazer, cara? Como é que a gente faz esse espelho de estruturas na prática mesmo, tá? Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é justamente achar canais relevantes dentro do teu nicho escolhido. Então, vamos supor que você vai para o nicho de futebol. Beleza, quais são, e eu sempre mostro aqui, né? Quais são os canais nesse formato, que é mais ou menos o que eu estou querendo fazer, o que eles estão fazendo nesse exato momento. E eu vou então selecionar esses canais. Eu já falei sobre esse assunto aqui várias vezes nos meus vídeos, então se você não sabe como achar esses canais, tem outros conteúdos aqui mostrando, tá? Inclusive um lá que eu mostro como usar o NextLev, que eu não vou repetir aqui porque eu já mostrei em outro vídeo, então se você quiser fazer isso, uma das formas de você fazer, né? Usa a ferramenta lá do NextLev e aí você vai pesquisar usando o Cloud mais NextLev e também você vai de maneira manual, tá? Aí você vai assistindo os conteúdos que você quer assistir, conteúdos semelhantes e tal, e o próprio algoritmo vai te sugerir esses canais, que é importante que você vá meio que mapeando eles, então salvando esses canais, se inscrevendo nesses canais, porque todos eles podem ser referência para você no futuro, tá? Mas como eu falei, eu já falei bastante sobre esse assunto em outros vídeos aqui do canal, não quero repetir para esse vídeo de cá não ficar muito longo também. Então, primeira coisa para você espelhar as estruturas é justamente achar a fonte dessas estruturas, onde você vai encontrar essas estruturas, tá? Por quê? Porque quando você acha esses canais de referência, você está achando não fontes de cópia, como eu já falei 1000 vezes, mas você está achando informação. Simplesmente isso. Você vai olhar para esses canais e você vai entender os tópicos que estão funcionando atualmente. Você vai ver o que não funciona, inclusive isso é muito importante, porque vamos supor que você criou um canal de futebol e você quer falar sobre a seleção do Japão. E aí, todos esses canais que você teve como referência, você viu lá que desses 5 canais que você separou, 3 fizeram vídeo sobre o Japão e os 3, a seleção japonesa que eu digo, né? E os 3 vídeos do Japão nesses canais estão abaixo da média. Opa, isso é um indicativo para te mostrar que, cara, não é um conteúdo tão relevante assim falar da seleção do Japão para a maior parte das pessoas, tá? Então, esse tipo de informação é muito bom, cara. E aí a gente pode até alimentar o Cloud com esses canais. Se você tiver junto essa ferramenta do NextLev aqui, ele consegue assistir até os vídeos e tal. Você alimenta o Cloud com essas informações para que o Cloud ele não parta simplesmente da própria memória própria dele, mas que ele olhe uma referência também para te ajudar a pensar naquilo que pode funcionar ou não, tá? Aí eu também já falei aqui sobre como achar esses canais, né? Isso pesquisando manualmente, né? Eu tendo essa conta para pesquisa, que eu já ensinei aqui também, que eu ensino no meu curso, tendo o NextLev, tá? E aí, cara, o que você vai fazer agora, tá? Depois que você acha esses canais de referência.
Você tem que começar a desenvolver essa habilidade que eu chamo de olhos de águia, irmão. Ou seja, identificação de padrões. Uma águia, né, a águia é o bicho que está lá 3 quilômetros de altura e está enxergando muito bem aqui embaixo o que está acontecendo, né? Ela tem uma precisão enorme de visão. Eu quero que você realmente comece a desenvolver esse olhar quando você estiver mexendo no YouTube. Você começar a observar os padrões que existem nesses canais. Então, padrão de título, padrão de emoção, padrão de assunto, padrão de roteiro. Isso é muito importante. Cara, isso é fundamental, cara. Isso é fundamental. Eu vou mostrar para vocês aqui como que isso é decisivo, tá? E outra coisa, antigamente a gente tinha que depender de achar esses padrões de forma autônoma, né? Agora não, você pode justamente conseguir fazer isso com o Claude. Então, não é que você vai copiar as estruturas, mas você vai pedir para o Claude, olha só, eu quero entender padrões emocionais. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é exatamente esses padrões emocionais. Eu trouxe um canal aqui como exemplo, que é esse canal do História em Combate, que é basicamente um canal dark aí, brasileiro, que tem alguns vídeos muito interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial e é um canal monetizado, é um canal que não é muito grande, tem 16 mil inscritos, mas tem vídeos muito bons ali, vídeos acima de 500 mil visualizações, 300 mil visualizações e tal. Então, o que a gente faz? Ó? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse é um vídeo que eu trouxe de exemplo. Vamos assistir aqui. Ó. Primeira noite. Uma sentinela desaparece. Acham o corpo de manhã. Esse aqui, ó. Eles não eram humanos. O relato de pavor dos alemães sobre os brasileiros na Segunda Guerra. Garganta cortada. Segunda noite. Outra. Mesma coisa. Terceira noite, mais uma. E continua, noite após noite, e em nenhum caso houve alarme. Em nenhum caso a pessoa gritou. Em nenhum caso alguém viu alguma coisa. Entre novembro e início de dezembro, os relatórios alemães documentam... Você vê que a própria narração em si tá legal, mas olha o estilo de edição como que é simples, tá? Não tem nada demais aqui na edição. Por que esse vídeo aqui passou de 500 mil visualizações? Tá? Baixas constantes. Olha só. O que você vai fazer com o Claude? Você vai mandar a transcrição para ele desse vídeo, vai ler os comentários e vai tentar ver o que você sente ao assistir o vídeo. Então vamos fazer esse esforço? Eu e você aqui agora? Vamos assistir esse vídeo, vamos ver o que a gente sente ao ver o vídeo? No setor. Sentinelas mortas ou desaparecidas. Sempre no mesmo padrão, sempre em silêncio absoluto. Um oficial de inteligência alemão escreve no relatório que hoje está arquivado nos registros de guerra. Patrulhas inimigas operam com métodos não convencionais. Eliminação de sentinelas sem disparo. Aproximação impossível de detectar. Baixas constantes. Moral severamente afetado. Essas não eram tropas americanas com artilharia pesada. Não eram britânicos com planejamento metódico. Eram brasileiros e soldados alemães veteranos que já tinham lutado... Tá. Por que um brasileiro assiste isso aqui e acha muito legal? Por quê? O que você sente ao ver, você que é um brasileiro aí, o que você sente ao ver esse vídeo? Pô, sem perguntar pro Claude, sem ver os comentários, percebe como que você ao assistir esse vídeo, você meio que já sente um certo orgulho de ser brasileiro? Você já sente, cara, que os alemães ficavam surpresos que os brasileiros conseguiam lá uma tática sem serem notados e tal. E eles tinham um jeito de guerrear ali que era diferente dos britânicos, dos ingleses. Você, ao assistir esse vídeo, você fica assim, caraca, que maneiro, cara. E aí ele vai começar a falar, depois outro vídeo. Esse vídeo aqui, ó. Também foi um vídeo que viralizou do canal dele. Ele fala sobre o código da FEB que enlouqueceu os alemães. Aqui ele fala que mostra como que os brasileiros tinham certos códigos muito loucos, né, regionais aqui, tipo, que só os brasileiros entendiam e eles nem faziam nenhum tipo de decodificação nem nada, porque eles falavam uma língua tão maluca, né? Os brasileiros tinham uma linguagem lá tão doida que os alemães escutavam, mas não conseguiam traduzir pelos dicionários, né, das pessoas que sabiam português, não conseguiam traduzir o que eles estavam falando. É muito divertido esse vídeo, olha só. Imagine ser um especialista em inteligência da Wehrmacht.
treinado nas melhores escolas de Berlim, capaz de decifrar códigos aliados em minutos. Você coloca os fones de ouvido, intercepta uma transmissão brasileira e, em vez de coordenadas militares, você ouve: o tatu tá na toca, o milho tá no saco e o cabra tá Cara, é muito divertido esse vídeo, né? Porque isso aqui é muita cara de brasileiro mesmo, esse negócio, né? com a macaca. O que você faz? Você não faz nada, porque você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Hoje eu vou te mostrar como a FEB criou, sem querer, o O tatu tá na toca. código mais seguro da Segunda Guerra Mundial e por que os alemães achavam que os brasileiros falavam uma língua secreta inventada. Bem-vindo ao Cara, muito legal esse aqui, né? Porque você, como brasileiro, você vê isso aqui e, cara, você pensa assim, cara, que genial, cara. Os brasileiros são muito geniais mesmo, não sei o quê. Você sente um certo orgulho, um patriotismo ali do Brasil, né? Então, ó, isso aqui é o que eu quero dizer, o que eu tava falando sobre padrão emocional, ó. O padrão emocional é o mesmo nos dois. É você sentir um certo orgulho de ser brasileiro. Porque o brasileiro, nós sentimos de fato uma certa. É aquela que a gente chama de síndrome do vira-lata, né? Como se nós fôssemos pessoas menores aqui. Porque o povo brasileiro, no geral, não é um povo lá muito, né, muito desenvolvido e tudo mais, né? No geral, realmente, os brasileiros, tem muita gente mesquinha aqui no Brasil e tal, mas, no geral, a gente sente meio como se fosse uma ferida, né? Disso. Então, quando a gente vê, por exemplo, histórias absurdas, assim, muito engraçadas, que mostram como os brasileiros foram geniais e tal, isso daqui é um padrão universal que interessa a todos os brasileiros. Isso aqui faz com que a pessoa que esteja assistindo se sinta bem, goste da coisa, se interesse pelo assunto. E aí o que eu quero dizer com padrão emocional é que existem algumas coisas que são universais, entendeu? Então, por exemplo, todos nós adoramos a sensação de ver uma história que a pessoa arrogante acaba se ferrando, entendeu? Ou a pessoa que tentou avisar, mas ninguém quis acreditar e aí no final deu tudo errado igual ela previu. Existe uma série de padrões de histórias que nós nos interessamos naturalmente já a assistir. Então, se eu for criar, por exemplo, um canal, sei lá, de histórias da guerra, eu tenho que ter essa consciência, tenho que ter consciência, beleza? Quem que vai assistir meu vídeo? Pergunta, se eu chego, agora vamos fazer uma pergunta séria. Se eu chego, pego esse vídeo aqui desse maluco, traduzo ele para o inglês, boto o vídeo em inglês, não sei o que, e posto em inglês para um público americano assistir esse vídeo aqui das Forças Expedicionárias Brasileiras lá. Ia dar certo? Ia dar 300 mil visualizações? Não ia dar nada, cara. Porque os americanos não iam compartilhar esse sentimento, eles não iam achar muito, muito legal, muito engraçado, esse sentimento de triunfo, de orgulho nacional da pátria, entendeu? Por isso que muitas vezes não adianta você chegar e tentar copiar um vídeo de um em inglês que deu certo nos Estados Unidos, que você acha que vai dar certo no país que você está indo agora. Cara, muitas vezes você tem que ter uma consciência grande de quem é que está assistindo, de que emoção aquela pessoa é mais relevante para aquela pessoa naquele momento. Mas é meio que universal, isso aqui funciona com futebol, com esportes. Então, se você torce, por exemplo, eu já falei isso em outros vídeos, se você torce para o Flamengo, você vê um rival, o próprio rival falando, elogiando você, falando que você é muito bom, validando você, cara, isso é uma coisa muito forte pra gente, entendeu? E é mais ou menos isso que ele faz aqui com a história da guerra. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o Claude fazer essa análise aqui de qual é o padrão emocional. Então, eu já dei a resposta para vocês aqui com base só vendo o vídeo, mas eu estou mostrando para vocês que vocês podem fazer isso aqui com a ajuda do Claude, se você não conseguir notar qual que é o sentimento que está despertando. Então, olha o que o Claude falou, olha que interessante. Reversão de uma ferida coletiva, validada pela boca do inimigo. Então, o brasileiro carrega o complexo de vira-lata, a suspeita de que é inferior, improvisado, tropical demais para jogar sério. O vídeo abre essa ferida e cura repetidamente, mas o truque está em quem faz a cura, nunca o narrador, e sim o alemão, o antagonista de mais alto status possível, admitindo a contragosto que perdeu. Elogio vindo do inimigo é a única validação que o espectador não desconfia. Ou seja, se você for criar algum tipo de vídeo que contém uma história, cara, tenta ir por esse caminho, o caminho do elogio vindo do inimigo. Muito forte, muito forte. Aí ele traz aqui 4 componentes, ó. Como a retenção na abertura foi muito bem.
Validação pela boca do inimigo, que foi o que a gente acabou de falar. Defeito vira arma. Aí o jeitinho, a gambiarra, o improviso, que teoricamente são coisas que diminuem o brasileiro, aqui se tornam o traço vencedor. Então, justamente, porque no futebol é a mesma coisa. O improviso, o samba, isso tudo está atrapalhando o futebol, mas na verdade muitas vezes é isso que faz com que o brasileiro consiga vencer. Aqui, ó. E ele traz até uma fórmula transferível. Então você tem que pegar uma ferida coletiva, uma reversão validada pelo antagonista de maior status, embrulhada num gênero de retenção, ou seja, você tem que fazer isso não como se fosse uma palestra chata, mas como se estivesse contando uma história. O defeito vira o traço vencedor, a munição de identidade no fim. Então, assim, isso aqui é uma coisa universal. Você pode trazer, por exemplo, para um canal de futebol americano, você pode trazer isso aqui para um canal que fala sobre os Estados Unidos da década de 20, sei lá, cara, que coisa, entendeu? Ou sobre, sei lá, o Senhor dos Anéis, ou alguma polêmica que existiu do Senhor dos Anéis com Harry Potter, sei lá, cara, entendeu? Aí aqui tem mais um exemplo, ó. Olha lá, ele traz para o futebol aqui agora, para ficar mais claro para vocês, né? Vamos lá. Digamos um vídeo sobre a seleção de 70, o futebol brasileiro, para um público que hoje tem vergonha do futebol arte, como coisa antiquada, ingênua e tal. Ou seja, a ferida, o brasileiro só sabe driblar, não tem tática. É bonito, mas pede para quem é organizado. Ou seja, você não vai começar com um gol, você começa com o técnico europeu adversário na véspera, dizendo aos seus jogadores que era impossível marcar aquele meio campo e ninguém entendendo por quê. Validação pela boca do inimigo. O zagueiro italiano, décadas depois, admitindo em entrevista que nunca mais sentiu aquele desespero de marcar um brasileiro. O jornal europeu da época chamando de impossível de planejar contra. Defeito vira arma, indisciplina e malandragem, reenquadradas como imprevisibilidade, exatamente que nenhum esquema tático consegue prever. Quando disseram que futebol arte é coisa do passado, lembra de quem inventou o que os outros hoje copiam. Exatamente. Então, é a mesma estrutura, só que num vídeo de futebol, tá? Então, isso aqui eu quero dizer com padrões emocionais, tá? Então, é isso que você tem que tentar botar aí nos seus vídeos, tá? Enfim, vamos para o terceiro passo aqui agora, que é justamente identificar estruturas de thumbs vencedoras. Olha só que coisa interessante esse formato de thumbnail aqui, tá? Esse formato de thumbnail, isso aqui são 3 canais diferentes, tá? E são 3 canais que a gente teve views muito altas. Então, é um formato extremamente vencedor. Você botar duas faces, né? 2 rostos ali e tal. E o Ele Sabia, ou nesse caso aqui do Klopp, um rosto só, mas o Ele Sabia. Esse aqui é até um vídeo sobre histórias de negócios, né? De inteligência artificial. E a gente vê que existe essa tensão ali. E funciona muito bem, 300 mil views, tá? O vídeo bombou demais num canal pequeno. Esse canal ali tem 3 mil inscritos. Então funciona muito bem. Você pode pensar em, por exemplo, então, no teu próximo vídeo, utilizar uma estrutura de thumb como essa. Ou perguntar para o Claudio, justamente, Claudio, por que essa thumb funciona tão bem? Que tipo de emoção ela faz com que exista na pessoa, né? Que tipo de emoção faz com que a pessoa sinta ali quando ela vê essa thumb? Você sabe que 2 rostos funcionam muito bem um do lado do outro. Esse tipo de padrão que você tem que observar, entendeu? Ou igual, vou fazer um canal naquele nicho coisas explicadas, ou mortes de não sei quem. Olha que forte isso aqui, entendeu? Esse é um padrão, ó, tá vendo? Em vários canais diferentes a gente tem o mesmo padrão. Esses tipos de mortes diferentes. Então você pode fazer e tentar entender aqui o que foi feito para você poder, de fato, tentar replicar esse formato também, tá? Enfim, aqui o Cláudio analisando, ó. Ele analisando esse he knew, né? Ele sabia. He knew é uma frase com objeto cirurgicamente removido. Sabia o que? Seu cérebro não consegue deixar essa lacuna em branco. Uma frase inacabada incomoda até ser completada. E o único jeito de completar essa é clicando. O menor gap de curiosidade possível. 2 palavras, tensão máxima. A maioria das thumbnails tenta te contar alguma coisa. Essa aqui esconde justamente a única coisa que você precisa saber. E esse esconder é o gancho inteiro. Então isso aqui já está te ajudando, por exemplo, você entender a ideia para uma outra thumb, às vezes, que não vai ter nada a ver com essa. Mas que você quer, de fato, mostrar ali, criar essa mesma tensão. Então isso aqui, por exemplo, já te ensinou que a thumb não tem que descrever alguma coisa.
ou me contar alguma coisa de maneira clara. Ela tem que criar uma tensão ali para eu querer resolver essa tensão vendo o vídeo, né? Então aqui ele fala sobre como essa thumbnail cabe muito bem, é legível em qualquer tamanho, como a emoção é a vindicação, que é o sentimento mais compartilhável que existe, ou seja, aquele sentimento de alguém avisou, ninguém acreditou e aí a coisa aconteceu mesmo. Isso é muito forte no YouTube, tá? E é isso aqui, ó. Tá vendo que isso aqui tudo é informação para você conseguir aplicar aos seus canais, aos seus vídeos? Aqui, ó, bota um vilão aqui também. Promete um conhecimento de insider, tipo, ela vai te dar uma informação que ninguém sabe, né? Olha só, olha de perto e você vê, a thumbnail vencedora é o padrão emocional comprimido na sua menor forma possível. Renew é uma round reversal em 2 palavras. Round reversal é como se fosse uma inversão de ferida, tá? Ou seja, um sujeito de quem duvidaram, um inimigo implícito que o desprezou e a vindicação que está por vir. Não é uma habilidade separada de ler padrões emocionais. É a mesma máquina encolhida até caber numa tela de celular em meio segundo. Ou seja, é esse mesmo sentimento, só que comprimido nesse formato. Então, às vezes você pode pensar, por exemplo, em pesquisar lá no Cloud. Você pode pesquisar, por exemplo, mandar, tipo, eu quero fazer uma coisa que não seja exatamente esse renew, mas você pode perguntar, quero criar uma thumb que cause nas pessoas um impacto de vindicação. Crie um prompt para mim, etc. Que aí ela vai pensar nisso, entendeu? Então você entendeu ali, você identificou com calma que tipo de emoção gerava para que ela possa de fato, para que o Cloud de fato possa gerar para você uma coisa semelhante que cause a mesma impressão nas pessoas, tá? Enfim, estruturas de títulos vencedores, então você também tem que observar que de fato existe algumas palavras para certos nichos que funcionam muito bem. Então, quando você, ou algumas ideias associadas, então, por exemplo, no nicho aqui de teorias, né, coisas explicadas, por exemplo, teorias, então, teorias como se fosse teorias conspiracionais, mais a expressão podem ser verdadeiras. Esse tipo de coisa parece que é um gatilho que funciona muito bem. E você notou em vários casos. Então, eu notei nesse vídeo aqui, naquele outro. Então, quando eu for criar o meu título, se for um vídeo parecido com esse e tal, que eu vou comentar sobre essas coisas, eu vou tentar uma estrutura parecida com essa. Então, por exemplo, cara, você pode testar isso em qualquer universo também. Então, vamos supor que eu queira, vou criar um vídeo para explicar às pessoas como é que cria um canal Dark. Eu posso chegar e mandar aqui as teorias mais malucas para ganhar dinheiro com YouTube que podem ser verdade. Por exemplo, olha que título interessante. Vê se não é um título interessante. Tu que está assistindo esse vídeo, tu não assistiria um vídeo desse? As teorias mais malucas para ganhar dinheiro com o YouTube que podem ser verdade. Pô, isso dá muita curiosidade, cara. Pode ser verdade? Essa teoria maluca, não sei o quê. Como assim pode ser verdade? Forte, né? Então é isso que eu digo quando você tem que desenvolver aquele olhar da águia. Você tem que, de fato, começar a observar esses padrões aqui. Tá? Esses padrões aqui são muito importantes para você conseguir, com consistência, acertar os seus vídeos, tá? E aí, cara, eu digo isso simplesmente, pessoal, por quê, cara? Porque quando você começa a entender esse estudo, tá? Você começa a enxergar esse padrão, o teu jogo vai mudar. Porque você vai começar a observar ali algumas estruturas, você vai começar a criar hipóteses e vai testar essas hipóteses. E aí pode ser que você erre. Então pode ser que eu testei ali essa hipótese do teorias malucas que podem ser verdadeiras para o meu nicho e vi que não funcionou. Tá bom, mas pelo menos foi um chute direcionado ali. Eu vi a coisa funcionando em outro sistema. Se eu acerto, às vezes, cara, vai ser um acerto bizarro.
entendeu? Então, o que eu sugiro que você faça aqui? Algumas dicas gerais, tá? Tenta produzir num formato que não seja muito complicado, nem muito complexo, ou seja, que você consiga pelo menos postar 1 a 2 vídeos por semana no teu canal. Observe os resultados das hipóteses que você criou, tá? Se funcionar, repete, entendeu? Você vai observar lá. Se você viu que o algoritmo favoreceu alguma coisa no teu canal, você repete e tenta melhorar aquilo ainda mais. Então, vamos supor que você tenha feito um vídeo lá das teorias mais malucas da Disney e aí você viu que deu certo, cara. Teu próximo vídeo tem que ser uma coisa parecida e melhor ainda, entendeu? O algoritmo favoreceu aquilo no teu canal. Certo? Então é isso, cara. Esse é o caminho para você conseguir, por exemplo, um resultado desse, cara. Não adianta você querer acertar e ganhar 20 mil no canal que você acabou de começar. Isso não vai fazer com que você possa trabalhar de YouTube. O que você vai fazer? O que vai fazer você trabalhar com o YouTube é um gráfico parecido com esse aqui. 24 mil visualizações, isso aqui em um ano mais ou menos, 22 mil dólares. Entendeu? Isso aqui vai fazer você trabalhar com o YouTube. Porque aí você vai ter constantemente lucro. Todos os meses, previsibilidade, estabilidade. Eu sou contra esse negócio de ficar criando toda hora um canal novo, num nicho novo. Pô, você tem que ter previsibilidade para você viver de YouTube. Então, janeiro, ganhei, sei lá, 3 mil dólares. Fevereiro, 2 mil dólares. Março, 3 mil dólares. Então, por aí você vai nessa, entendeu? Vai variando, vai ter mês que vai ser um pouquinho melhor, mês que vai ser pior. Mas é assim que você vive de YouTube. Não é vivendo a vida adoidadamente, tá? Uma outra frase que eu tinha separado aqui para falar com vocês, que é justamente uma frase que eu acho bem interessante do Alex Hormozi, que é: para você perceber e reconhecer a skill, você precisa ter um nível básico de skill. Ou seja, quando você passa por um vídeo de canal Dark e você não sabe por que ele foi tão bem assim, igual aquele da história em armas, por exemplo, que a gente viu lá da guerra. Você olha, vê que tem 500 mil views, mas você simplesmente não se ligou do porquê que tem. E aí você acha que uma cagada do cara, não sei o quê. Mas não. Quanto maior for o seu skill, a sua skill em qualquer domínio, mais você vai apreciar a skill de alguém excepcional. Então, no caso ali, ao observar, já sabendo a parte teórica por trás, você vê que esse canal aqui, do História em Combate, você aprecia a skill dele. Ele fez muito bem ali, ele sabe muito bem criar esse tipo de roteiro. Certo? Então, é isso, pessoal. Não é pra gente também sair no YouTube achando que tudo é sorte. Tentem fazer esse hero content, tentem entender ali o padrão emocional por trás dos conteúdos. E é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Se você quiser, cara, me ajuda aí de maneira mais sistemática, com mais calma, mostrando passo a passo para você fazer tudo, para você começar com o pé direito no canal Dark. Eu vou deixar o link aqui embaixo aí na descrição do meu curso, beleza? E da minha mentoria também. E é nóis. Um grande abraço, valeu e até o próximo.